Oportunidade de mais uma vez subir a esse altar para trazer uma mensagem. E depois agradecer o pastor Rogério que me convidou. O pastor Rogério, para quem não conhece, é meu pastor, tá? Conheço ele há um tempo. A nossa amizade começou há uns 16 anos atrás. Há uns 16 anos atrás. Onde a gente começou a construir uma obra, casa, onde a gente mora. E passado dali a gente foi fortalecendo a amizade e a obra não para. Hoje nós estamos numa obra maior ainda. Amém? Aí a gente entra aqui, encontra a igreja animada, ouvi essas bexigas ali, não sou bom no inglês, mas tá alguma coisa com feliz aniversário, né? E as bexigas pretas. E o pastor é corintiano, ó. Quem aqui acha que o Corinthians é o melhor time do Brasil? Glória. Rapaz, olha. Quem aqui acha que o Palmeiras é o melhor time do Brasil? Ah, não, acho que é o Flamengo. Aí, ó, o Flamengo é o melhor. Mas falar de futebol é ruim, dá uma discordância, nem todo mundo concorda, né? Porque como que pode? 2 Libertadores? Não, 1 Libertadores, 2 Mundiais. Aí você não consegue entender, né? Futebol é ruim conversar. Vamos conversar de café. Quem gosta de café aí? Amém? Então, para a gente fazer o melhor café na igreja aqui, vamos mostrar que nós estamos todo mundo alinhado e nós concordamos, não é mesmo? Vamos lá. Você acende o fogo para fazer o café, amém? Amém. Aí você coloca a água para ferver, amém? Aí você coloca o açúcar dentro da água, amém? Não? Coloca, gente. Então tá bom, então. Coloca a água para ferver. Aí coloca o pó dentro da água. Aí dá trabalho. Então faz o seguinte, bota essa água para ferver, não põe açúcar e não põe nada dentro. Coloca o pó dentro da garrafa de café. Então cada um faz o seu café do jeito que você acha melhor aí. E depois o café como que fica? Gostoso. Mas você viu que ninguém concordou? Cada um tem seu jeito especial, não é verdade? Mas como é noite de ceia, nós temos que ir para a palavra, vamos para um lugar onde todo mundo concorda. Só que tem um detalhe. Esqueci aonde é que está a mensagem. Se você puder abrir a Bíblia e me ajudar aí, fala assim, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira. Aonde que está? Só para mim abrir. Alguém me ajuda aí? Opa, eu vi aí, João 3,16. Já começamos a concordar. Você está vendo como é que o negócio começa a encaminhar? Você viu, mas que quando a gente fala de coisa terrena, dá uma certa confusão, né? Mas no final sai mais ou menos bom, porque cada um acha que está bom. Mas quando a gente começa a falar de Cristo Jesus, você começou a imaginar que o negócio já começa a engatilhar e vai tudo dando tudo certo? João 3,16, o que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha... Já começou a alinhar. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Até aqui nós estamos concordando, não é mesmo? Deus mandou seu único Filho para morrer por mim, por você, por todo aquele que nele crê. É uma concordância unânime. Só que tem um detalhe. Nem todo mundo o aceitou. Jesus veio para os judeus, e os judeus eram um povo difícil de lidar. Era um povo, como o pastor Sodré pregou uns tempos atrás, que era um pessoal de dureza e serviço, né? Pessoal duro de lidar, e falou, não queremos esse não, queremos outro, vai vir o Messias aí, não é esse não, e deu no que deu. Felizes somos nós que acreditamos que Jesus morreu por nós. Amém?
E Jesus morrendo na cruz, ele vai lá, ressuscita, faz a obra, tudo, começa a caminhar e está ali lindo, maravilhoso. Só tem um detalhe: Jesus não é igual a mim, igual a você. Sabe quando você fala para alguém assim, não vai que você vai tropicar? Aí o filho vai lá, tropica, você fala o quê? Falei. E é gostoso, não é, amados? Quando você vê alguém fazendo algo que você falou que ia dar errado e você orientou e a pessoa não deu ouvido e você fala, eu falei, por que não me ouviu? Mas nós temos essa mania, Jesus não tem. Jesus, ele poderia falar, o negócio é o seguinte, eu vim, morri aí, a metade não me aceitou, outra parte está mais ou menos, os outros aceitaram, mas tem que ser completo. A obra de Deus não pode ser pela metade. Mas Jesus não fala isso. Ele, sendo Jesus, ele vai com carinho e conta uma história para aquele povo. E a história está no livro de Lucas. Pode abrir, por gentileza. Lucas 14. Verso 15. Ao invés dele jogar na cara do povo e falar, olha, era assim que deveria ser, ele conta uma história. E essa história envolve a minha pessoa e envolve a sua pessoa. Amém? Tá bonita a mesa, amados? Tá ceia? Quem aqui já tirou foto dessa mesa? E colocou no status? Eita, mas vocês estão perdendo tempo demais, hein? Eu vou falar para você. Se fosse corintiano lá no estádio, já estou aqui com o Memphis sem pai. Não, é Memphis e pai. Já tinha tirado uma foto. Você tem a liberdade, tá, mas se quiser tirar uma foto dessa mesa linda e maravilhosa, põe o seu status para todo mundo ver que você é um servo do Senhor e você está preparado para sentar na mesa. Você já parou para pensar nesse momento o que é sentar nessa mesa? Mesa é um lugar que você senta para consertar, conversar, alinhar as coisas. Mas o detalhe que passa despercebido muitas vezes quando se fala de mesa, não é como que você senta, é como que você levanta. Daí começa a caminhada. Porque sentar aqui, pedir perdão a Deus, alinhar tudo, ceiar com Ele, ó Senhor, até que o Senhor venha, e sair dali e continuar do mesmo jeito, é melhor que nem sentasse. Mas a oportunidade que nós temos aqui, nessa noite, é de sentar e levantar, fazendo a diferença. Quem crê, diga amém. Amém. Lucas 14, 15, quem achou, diga amém. Amém. Eu posso ler? Ouvindo tais palavras, um dos que estava com ele à mesa, estava onde? Disse-lhe, bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, olha a sabedoria de Cristo. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque já está tudo preparado. Está preparada a mesa, sim ou não? Vinde, porque está tudo preparado. Não obstante, todos a um começaram a excusar-se. E disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por excusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo. Rogo que me tenhas por excusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Todos aqui deu uma desculpa. Comprei um carro, outro até casou. Esse aqui, coitado, já dá para ver que ia sofrer. Porque se ele acabou de casar e falou que não pode ir, quer dizer que a mulher dele já mandava nele, né? Quem aqui a mulher manda, levanta a mão. Só eu, gente? Vou perguntar de novo. Quem aqui levanta a mão que a mulher manda? Amém. A mulher sabe edifica seu lar. Dê ouvido para quem está do seu lado. Dê ouvido para sua esposa que está do seu lado. Sabe por que você tem que dar ouvido para ela? Que Deus não tem nada a ver com isso. Foi você que olhou para ela lá no passado, foi você que piscou, você que chavecou, você que contou umas histórias meia frajuta e você conquistou ela.
e você conseguiu casar. Agora segura o BO. Só tenha que agradecer que Deus te deu sabedoria e inteligência para escolher a pessoa certa. Amém? E esse rapaz era mais novo ainda. Rapaz, eu acabei de casar, não dá para ir não. Acho que eu vou ter que olhar o feijão se não queimou. Enfim, todos deram uma desculpa. E quantas vezes nas nossas vidas nós demos desculpa quando nós recebemos um convite? Quem aqui lembra quando alguém falava, vamos na igreja lá? Eu não gosto de crente. Vamos lá, tem uma palavra abençoada. Tá, mas eu já tenho Deus no meu coração. Não, vamos lá. Eu não vou. Eu sou católico, apostólico, romano e corintiano. Quantas pessoas deram desculpa? Não é mesmo, Ronaldo? Mas há um momento na nossa vida que há um basta. Há um momento na nossa vida que os convites são feitos e de repente é parado de convidar. Na nossa parentela é realmente desse jeito. Quantos aqui foram convidados para churrascos, festas, quando a gente tinha dinheiro? E quando não tem dinheiro, os convites param. Não é verdade? Uma hora que você não tem mais importância, o convite para de chegar. Mas para Deus, para Jesus, nós somos tão importantes que o convite nunca para. A todo tempo o convite é batido à nossa porta. Mesmo você estando convertido, mesmo você congregando, fiel no dízimo e oferta, mas todo dia o convite é chegado. Vamos para o culto hoje é domingo, é ceia. Vamos para o culto, vai ter um evento para os jovens. Vamos para o culto, todo dia tem um convite. O que não podemos é dizer não. Toda vez que o convite de Cristo bater no seu coração, diga sim, porque nunca é o melhor para Deus. O melhor é para nós. Ele quer o melhor para nós. Porque se você aceitar Jesus e começar a caminhar, Ele continua sendo Jesus, Ele continua sendo Deus. Se você não aceitar e não caminhar, Ele continua sendo. Quem precisa somos nós, amados, de caminhar na direção da nova Canaã. Amém? Amém. Aonde que eu parei? Um rapaz casado, né? Misericórdia. Voltando o servo, tudo contou a seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo, sai depressa. Aí começa a mexer comigo, amados. Sai depressa para ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Por que mexe com a gente? Mexe comigo. E quando Jesus me encontrou, eu não estava lindo e maravilhoso, sentado na minha casa com uma tela de 50 polegadas. Eu estava num momento de dificuldade, num momento que eu achava que estava dando certo na minha vida e não estava. No momento onde tive pessoas do meu lado para me ajudar. Eu gosto sempre de lembrar, como eu estou congregando aqui, eu posso compartilhar com vocês. O pastor Rogério tinha uma Kombi. A Kombi dele não tinha folga no volante, não. A Kombi dele tinha férias. Rodava assim, ó. Aí chamava a pastora Éda, vamos para a igreja. Ela, vamos. Ela me chamava, vamos para a igreja. Não vou. E eles iam. Ia, buscava, orava, né? Certa vez a pastora falou assim, vamos para a igreja? Não vou. Acho que eu já contei isso aqui. Ela falou assim, você não vai? Não. Então fica aí que o capeta vai te pegar aqui dentro de casa. Quando essa mulher voltou da igreja, amados, eram umas 9 horas da noite, estava a luz da cozinha acesa, a luz do banheiro, a luz do quarto, estava tudo aceso, e eu sentado assim com os olhos estalados. Pensa num camarada que tinha medo do capeta. Eu tinha. Misericórdia. Mas agora nós não temos mais medo, não. Nós sabemos que com a palavra a gente vence ele. Amém? É com a palavra que você vence tudo. Resistir a Satanás e ele poder de vós. Mas ela botou medo de mim. Rapaz do céu. E aquela Kombi era uma figura, gente. Eita, Kombi que dava trabalho. Bom, quando nós fomos construir a casa, ficamos parados aqui em cima, dentro da Kombi, esperando o caminhão de concreto descer, que a gente cercava ele e falava, vai jogar fora? Dou tanto. Aí o cara trazia. Aí chegou um momento que Deus dava a Kombi para a pastora e ela saía dirigindo aquela Kombi e eu e o pastor Rogério ficava lá, vai vir concreto. Sabe aquela vontade de trabalhar, mas se não vir seria bom? Daqui a pouco a gente olhava aquela Kombi virando lá assim e aquele caminhão de concreto, e eu falava, misericórdia, agora vai. E a gente ia noite adentro trabalhando. São histórias da vida, amados. Você tem história com seu pastor? Tem? Vocês conhecem ele há pouco, né? Eu quero conversar com vocês daqui 15 anos.
Eu quero que vocês tenham história com Ele. Eu quero que vocês tenham história com Cristo. Porque a gente tem que contar história, amados, linda e maravilhosa, que edifica. Como é ruim sentar e conversar histórias que a gente é jogado para baixo. Como é ruim contar história que não edificou nada, mas histórias boas. Você quer uma história boa com esse homem aí? Esse ser humano arrumou um cachorro e deu para ela. Você sabe como que é meu nome? Neilton. Repete assim, ó, Neilton. Não, mais alto, Neilton. Isso. Então, se você escutar alguma coisa com Dailton, Denilton, Hilton, é tudo coisa de doido. Neilton. E o pastor deu um cachorro para a esposa. Irmãos, eu tinha um ódio de cachorro que eu falava para você. E quando eu chego na casa lá, aquele cachorrinho, e esse cachorro aí, Rogério me deu, na época era Rogério, era pastor ainda, né? Como é que é o nome desse inseto? Dailton. Rapaz, vamos parar com isso aí, que não vai dar certo. Não. Aí todo mundo para lá e o Dailton nem aí para mim. E a gente veio embora, moramos aqui no Santa Paula. E o Dailton, era bonitinho ele, Yorkshire, ó, cachorro caro. Não era caramelo não. E eu fui colocar o Dailton dentro de uma caixa de papelão. Pense, um cachorro chamado Dailton com um cara que não era dono dele. Fui enfiar dentro de uma caixa de papelão, eu bêbado. O Dailton mordeu minha mão. Falei, vai dormir no frio. O Dailton parado assim, amados. Eu assistindo o jogo do Corinthians com um amigo meu. Aí o Ronaldo Ucho fez um gol, nós foi olhar. O Dailton foi lá na mesa e comeu a porção que a gente tinha feito. Comeu tudo. Eu com raiva desse cachorro. E um certo dia eu falei, construir na casa. O Dailton entrou no meio do concreto, o concreto endureceu e ficou duro assim, ó. Gente, o Dailton dá trabalho. Aí eu falei, vou dar um fim nesse cachorro. Eu coloquei o Dailton dentro do porta-mala do carro, saí, falei, vou soltar lá na Estrada Velha. Quando eu cheguei aqui na rotatória, o Dailton colocou a cabeça para fora. Aí eu olhei no retrovisor e comecei a chorar. Falei, não vou desfazer do Dailton. E levei o cachorro para casa. Agora, quer que eu te diga uma coisa? Sabe como que era o nome do cachorro? Átila. Não era Dailton. Colocaram Dailton só para me fazer raiva, mano. Não é verdade? E o tempo passou, hoje eu estou aqui. Agora eu desconto essa raiva, contando essa história para vocês aqui em cima do altar, amém? Gente do céu. Aonde que eu parei aqui na mensagem? Mandou chamar coxos, cegos e aleijados. E quando posso dizer que esse servo saiu para me buscar, eu estava nessa condição, bêbado, caindo para os cantos, recusando o convite da esposa para ir para a igreja. E quando esse homem aqui saiu para procurar, que encontrou você, aonde você estava quando você teve um encontro com Cristo? O que você estava fazendo quando você teve um encontro com Cristo? Porque se você não tivesse passando um momento difícil na sua vida, você não estaria aqui. Se você tivesse tudo bem, você não estaria aqui. Porque quando você está com dinheiro, está tudo certo, ninguém quer saber de Cristo. Mas quando a dificuldade bate a porta, você vê alguém batendo, a mesa está pronta. O mestre fez para certas pessoas e não quiseram, ele quer você. E ele foi lá e me encontrou, segundo o que a Bíblia diz, num tremedal de lama. Me resgatou e me colocou no lugar de destaque. Ele encontrou você no tremedal de lama, levantou, resgatou você e te colocou no lugar de destaque. Por isso você está aqui nessa noite. Porque Jesus te ama, morreu na cruz e Ele quer fazer muito mais por você. Dá a impressão que parou, não parou. Se você conseguisse enxergar quão linda e maravilhosa a obra que Deus tem na sua vida, você dava um salto e continuava parando. Que toda vez que você entra aqui, Deus está te capacitando e preparando para algo maior. Mas as pessoas muitas vezes colocam a desculpa para não fazer a obra de Deus. E a Bíblia continua dizendo que depois lhe disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. Ainda há lugar.
Sabe o que é isso? O convite não cessou. Ainda há lugar para você sentar à mesa. Se nessa noite tiver alguém aqui dentro, impossibilitado, não por Deus, mas pela sociedade, pela religiosidade, de sentar à mesa, hoje é noite de derrubar por terra isso. Porque Ele convidou cegos, coxos e paralíticos. Ele veio morrer por todo aquele que nele crê. Ele não está escolhendo os bonitinhos. Se fosse assim, eu tinha sido o primeiro, amém? Ele está escolhendo todos. Não importa qual seja a situação que você se encontra nesse momento. Seja financeira, seja espiritual, seja a falta de perdão, seja um rancor que você está no coração, não importa. O que importa é que você tenha a oportunidade de sentar à mesa. E a Bíblia é linda e maravilhosa em dizer, 1 Coríntios 11, 28, se eu estiver errado alguém me corrija, mas está escrito assim, examine-se o homem a si mesmo, é isso? Exatamente. Examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Ele está falando assim, ei, dá uma olhada para a sua vida, ei, olha como que você está vivendo, olha, como que estão seus pensamentos, como que estão suas atitudes. Veja aí, eu não vou falar nada. É como se Jesus falasse assim, ó, leu 11, 28? Tá bom então. Vou bater um papo aqui, ó, Deus Pai, Deus Espírito Santo, examine você a si mesmo aí, para você poder sentar nessa mesa. O convite foi feito. Se você no seu pensamento, você já decidiu, já pensei, o que eu vivi da última ceia até essa ceia, olha, não foi muito bom não, ficou meia boca, mas eu preciso melhorar. Pode sentar. Olha, os meus pensamentos estão sendo impuros. Muitas vezes dá vontade de pegar e... Você já pensou? É só você falar, Senhor, não quero mais isso na minha vida. Você pode sentar. Se você ainda não aceitou esse Jesus que morreu na cruz por você, e você falar assim, não, eu quero esse Cristo, eu quero esse Jesus que transforma a vida, eu quero esse Jesus que pega duas pessoas totalmente diferentes, que eu nunca tinha visto passar na minha vida, pega duas pessoas e coloca para caminhar junto. E é demorado, amados, não é rapidinho não, demorou quase 15 anos para a gente começar a caminhar junto assim, que até então a gente era conhecido, uma vez ou outra a gente passava. E quer mais? Se alguma coisa poderia ter melhorado se a gente estivesse perto, né, pastor? E tem coisa que vai melhorar porque estamos perto. Só depende de você. Sentar à mesa é dizer, Deus, verdadeiramente, deixa eu falar, ó, até agora eu tenho vacilado. Até agora eu tenho caminhado certo no meu pensamento, mas alguma coisa falta. E eu preciso buscar o que está faltando, eu preciso corrigir algo, eu preciso buscar a perfeição. E buscar a perfeição é caminhando com Cristo Jesus, é sentar na mesa, até que Ele venha. Não sabemos se Jesus vai voltar hoje ou vai voltar amanhã, mas nós sabemos que Ele vai voltar, isso aí é fato. E se Ele volta hoje, como é que ficaria? Se Jesus volta hoje, a gente nem ia saber se o Neymar jogou na Copa, né? Quem está torcendo para o Neymar aí? Ah, gente, vocês não estão torcendo para o Neymar, não? Quem está torcendo para o Brasil ser campeão? Ah, vocês são fracos demais. Quem está torcendo para a volta de Cristo? Ah, pai, eu falo para você, falar de Jesus, o negócio dá certo, né, gente? Você é doido. Quem ama Cristo aqui? De 1 a 10, o quanto você ama Cristo? É nada. De 1 a 10, o quanto você ama Cristo? Bem alto. Agora eu duvido você falar bem alto. De 1 a 10, o quanto você tem demonstrado esse amor para Cristo? Eita, é por isso que a Bíblia diz, bem-aventuradas as crianças, delas serão o reino dos céus. Eita, Deus é bom, não é, amados? De 1 a 10, o quanto você está disposto a sentar nessa mesa? 10. De 1 a 10, o quanto você vai levantar dessa mesa dizendo, eu vivo a vida de Cristo? Ah, fala 10, amado, pelo amor de Deus. De 1 a 10, quantos vão levantar aqui e falar assim, eu vivo a vida de Cristo porque Ele vive em mim? Diga 10. Sentar à mesa é um negócio muito sério. Mas sério, só que passa despercebido.
Porque muitas vezes nós fomos ensinados de maneiras erradas. Muitas vezes fomos ensinados que para você sentar nessa mesa, você teria que estar casado na igreja e no papel, olha. Muitas vezes foram ensinados que você tem que estar firme com Jesus durante uma semana, um mês em comunhão. Quando na verdade a mesa está posta. Cegos, coxos e paralíticos. A mesa está posta para quem quer mudança de vida. E quem quer mudança de vida? Nós temos que buscar o melhor para nós. A Bíblia diz que não podemos aceitar, não podemos conformar com as coisas desse mundo, não podemos nos conformar do jeito que as coisas estão caminhando. Nós temos que nos conformar que Jesus já pagou um alto preço e nós precisamos do melhor. Amém? Nós precisamos entender que as coisas não podem continuar do jeito que está. Vocês querem um exemplo? Começou agora um projeto na igreja quadrangular, um projeto de cidadania, aonde a gente avalia o momento do contexto. Se você parar para pensar financeiramente, você tem uma empresa, quem aqui é empresário? Amém? Quem aqui quer ser empresário? Nós já somos, ser mais forte. Agora, seja sincero com você mesmo. Você teria coragem hoje, se você pegasse 100 mil reais, você teria coragem de abrir uma empresa no Brasil com o cenário que está hoje? Está feio o negócio, não está? Mas não estou falando de política não, tá, amado? Estou falando de ceia. Com o cenário que está hoje, você não conseguiria, não teria coragem de investir 100 mil reais para abrir sua empresa. Mas se fosse há 4 anos atrás, teria coragem? Já muda a história. Então nós temos a oportunidade, até mesmo agora. Vai chegar. Pode falar de eleição, pastor, na igreja? De política? Olha, nem perguntei para o pastor. Mas vai começar agora a eleição, onde você vai votar para presidente e senadores, né? Aí, como? Deputados. Ah, é deputado. Olha aí, eu falando errado. Vai ter eleição para deputado. E você tem a oportunidade de fazer a diferença. E indo lá e votando. Eu vou falar bem baixinho para ninguém escutar. Escutaram? Então não podemos ter medo de Satanás. Você tem a oportunidade de votar no deputado federal, o Jefferson Campos e o Lucas Flores. São pessoas de Deus, assim como eu e você, que faz parte do nosso ministério. Então tem a oportunidade de você mudar até com o seu voto, de ir lá e votar nesses camaradas, que vai lá e lutar por aquilo que nós acreditamos. Aí o cenário político muda. O cenário político muda. Esses 100 mil que você está no bolso, você vai abrir a sua empresa, você vai ganhar dinheiro, o seu dízimo vai ser maior na igreja. Quem crê, diga amém. Amém. Falar de dinheiro, deixa eu ver na ceia, né, pastor? Falando de dinheiro, mas você consegue dizimar um valor maior, você consegue ampliar. De repente, você consegue abençoar, que nós vamos para uma igreja maior, aonde vai ter 500 bancos. Porque a Bíblia está escrito, ainda há lugar. Então tem campo para a gente ganhar. Então até mesmo em cenário político, você consegue mudar a situação, para que muitos venham ter a oportunidade de sentar nessa mesa. Porque pelo cenário que nós estamos vendo, muitos estão sendo impedidos de sentar nessa mesa. Porque nós estamos sendo barrados, literalmente e politicamente falando. Mas o assunto não é política, o assunto é ceia com Cristo Jesus. Ele te ama. Repita assim: Ele me ama. Ele me ama. E a partir de hoje, não. Ele me ama. Ele me ama. E a partir de hoje, eu vou retribuir esse amor. Amém? Só depende de você. Como que você pode retribuir esse amor por ele? Mostrando e valorizando o sacrifício de cruz. Mostrando para quem te conhece o que Deus fez na sua vida. Você sabia que você é um missionário? Você é um missionário. E a primeira missão que você tem na vida, depois que você aceitou Jesus, é mostrar para os seus parentes o que ele fez na sua vida. E não é fácil, porque os nossos parentes conhecem nós
desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E dá trabalho. E você sabia que os nossos parentes parece que ficam em cima de você com aquela lupa igual do inspetor Bugiganga, sabe? Olhando. Ele olha para você, só esperando você vacilar. Ô, Luiz, hein? Colocou a camisa do Palmeiras, você não era fiel? Fica só, tá vendo aí? Ó? Fica só esperando você vacilar para apontar o dedo. O que não podemos é vacilar. O que nós temos que fazer é ficar firme com Jesus. Eu sou cristão, eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, eu não abro mão. E é assim que você tem que fazer. Você não pode abrir mão da sua salvação. Você não pode abrir mão daquilo que você acredita. Você não pode mudar de jeito nenhum. Você tem que ser fiel até o último dia. E eu falo para você, ser fiel não, servir a Cristo hoje. Servir a Cristo hoje é muito mais fácil do que antigamente. Você que está sentado aqui, conhece alguém que foi jogado para o leão? Você que está aqui, conhece alguém que foi colocado a cabeça na estaca? Você que está aqui, conhece alguém que foi queimado? Nós só conhecemos pessoas que aceitaram Jesus e foram transformados. Aceitaram Jesus e mudou de vida. Aceitou Jesus e foi curado. Aceitou Jesus, passou a falar novas línguas. Aceitou Jesus e está caminhando tudo bem. Por isso que eu falo para você, meu amado e minha amada, servir a Cristo hoje no Brasil não está difícil. Mas pode ficar se você mudar a sua ideia, mudar a sua mente. Então você que é cristão, tenha liberdade nessa noite de fazer o que está escrito na palavra. Fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Amém? E se Jesus voltar hoje, quem ficaria feliz? Levanta a mão. Aí eu vou perguntar, se Jesus voltar hoje, quem subiria feliz? Amém. Então, se Jesus voltar, você não ficaria feliz. Se Jesus voltar, você subiria feliz. Amém? Vamos ceiar nessa noite? Mas antes da gente ceiar, eu queria convidar você a fazer uma pequena reflexão. Sentadinho mesmo aí no seu lugar, com a sua cabeça curvada, com a mão na altura do seu coração, elevando o seu pensamento a Cristo Jesus. Um Cristo Jesus que não mediu esforço. Imagine esse Cristo Jesus conversando com Deus e falando assim, olha, precisamos descer. Precisamos fazer a mudança naquele lugar. Precisamos fazer algo porque já está escrito, o Senhor mesmo inspirou os profetas a escreverem tal palavra dizendo assim, que é necessário que toda alma se salve e nenhuma se perca. E Jesus falando para Deus, está escrito isso. E agora o que tem que ser feito? E Deus disse assim, desce lá, ande naquela terra, abre mão da sua plenitude, desça lá como homem, faça-se maldito e morra no lugar daquele povo. Mas antes de você se fazer maldito e andar e morrer na cruz para aquele povo, viva lá, cresça até os 12 anos em graça e conhecimento. E aos 33 você começa a fazer seu ministério. E você vai lá e começa a ensinar aquele povo como que pode curar as pessoas. Começa lá a ensinar aquele povo como expulsar demônios. Começa lá a ensinar aquele povo como resistir a Satanás para que ele fuja deles. Desça lá e comece a ensinar aquele povo que vale a pena seguir você, pegar a cruz e te seguir. Desça lá e mostra para aquele povo que eu amo muito. Desça lá, mostra para aquela igreja de Santa Paula que é muito preciosa para mim. Desça lá e faça a obra. E após você mostrar para todos que é possível viver sim uma vida digna de ser glorificado junto com o Pai. E após você mostrar tudo isso, aí sim você entrega o seu corpo. Aí sim você vai lá e entrega para ser crucificado. Começa a pensar, amados, nessa caminhada que Jesus fez. Começa a imaginar ele caminhando naquela estrada com a cruz nas costas, pesada, com o peso da sua vida, com o peso do seu pecado. Começa a imaginar aí ele levando chicotada pelo seu nome. Começa a imaginar ele sendo recebido com a coroa de espinho na cabeça, espinho que furava e ia até no cérebro.
Comece a imaginar aí, amados, ele sendo levantado numa cruz, no madeiro, por mim e por você. Comece a imaginar ele sendo amarrado, pregado. Agora com os olhos fechados, com a mão na altura do seu coração. Comece a imaginar aí, ele olhando para o céu e dizendo: Eli lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Comece a imaginar ele falando: Deus, por que o Senhor me desamparou? E Deus falando: eu desamparei você, porque o preço de todo o pecado, de toda a humanidade está sobre suas costas. E é a única coisa que te afasta de mim. A única coisa que afasta você, meu amado, que está sentado aí nessa cadeira. A única coisa que te afasta de Cristo, te afasta de Deus, é o pecado. E naquela cruz, abandonado pelo peso do pecado, ele morreu. Mas antes disso ele disse em alta voz: está consumado, está feito, está pago o preço. Por isso, nessa noite, sentado nessa cadeira, na igreja do Evangelho Quadrangular do Santa Paula, você sentado aí, tenha certeza no seu coração que já está pago o preço, já está pago um alto preço para você ter liberdade, para você ter uma vida e vida em abundante. Por isso, meu amado, nessa noite, reflita bem o seu coração, reflita bem a sua mente, que você não pode viver mais do jeito que você está vivendo. Você precisa ter uma mudança de vida, mudança de atitude. Não é só mais uma ceia, mas é a ceia do Senhor, na qual você vai sentar aqui e vai sair ainda mais renovado e transformado pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Quem crê, diga amém. Amém, igreja? Queria convidar os diáconos a estar vindo aqui nos apoiar na ceia. Irmãos, quantos gostariam de estar aqui fazendo o que nós estamos fazendo? Quantas pessoas queriam ter essa oportunidade e não tem? Mas nós que temos, que estamos tendo a oportunidade, que nós possamos fazer o melhor. Que a gente não possa viver somente por viver, é viver o melhor. E o melhor de Deus é amar a seu próximo. O melhor de Deus é dar um bom testemunho. O melhor de Deus é olhar, ó, cara, valeu a pena. O melhor de Deus é dar liberdade ao Espírito Santo. Precisamos dar liberdade para o Espírito Santo. Precisamos dar liberdade dele mover a nossa vida, dele conduzir a nossa vida, dele falar: faça isso, faça aquilo. Porque muitas vezes o Espírito Santo assopra no nosso ouvido: filho, faça isso. E a gente vai lá e faz diferente. E depois a gente volta: oh Deus amado, por que aconteceu? Aí Deus fala: eu falei para o Espírito Santo assoprar no seu ouvido e você não deu ouvido, você foi por outro caminho. Precisamos ficar mais sensível ao Espírito Santo. Precisamos estar mais ligados naquilo que Deus tem para mim e para você. Precisamos entender o verdadeiro significado de servir a Cristo. Servir a Cristo não é somente levantar a mão: eu sou crente, glória a Deus. Não. Servir a Cristo, amado, é ser embaixador de Cristo Jesus aqui na terra. E para isso você foi chamado, para isso você foi separado. Você é representante de Cristo aqui na terra. Por isso, sinta-se privilegiado, que aqueles que não podem estar aqui não conseguem, mas você está. Mas através da sua vida você consegue alcançar aquele que não pode estar aqui. Através da sua vida as pessoas vão chegar aqui, porque você é o espelho de Cristo Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nesse momento consagramos a Ti, ó Pai, os utensílios que vai ser servido à ceia. Consagramos o pão, que simboliza o Teu corpo, que foi dado em favor de nós. Consagramos também a Ti, ó Pai, o suco, Pai, que simboliza o Teu sangue, derramado na cruz do Calvário.
E consagrado está, Pai amado, nós temos a certeza que se aqui tiver alguém, ó Pai amado, até mesmo enfermo, ao tomar a ceia, se tiver fé, porque tudo provém da fé, pode sair daqui curado. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, consagramos a Ti e que a ceia seja para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja? Amém. Pode tomar seu assento para chegar até você. Você que está com o pão, lembre-se, eu gosto de sempre falar na ceia, do telão. Hoje ninguém está te vendo, a não ser Cristo Jesus. Mas no grande dia você vai sentar com Ele. Vamos imaginar num sofá bem grande. Vamos imaginar você sentado num telão bem grande. E Jesus sentado do lado, com aquele controle, e apertando, e mostrando páginas e páginas da sua vida. Mostrando o que você fez, da hora que você nasceu, até o dia que Ele voltar. Então nós temos a oportunidade. Quando a gente assiste o filme mais de uma vez, nós sabemos tudo que vai acontecer, não é isso? Você não consegue mudar. Mas no filme da nossa vida, você consegue mudar as imagens que vão ser passadas no telão com Cristo Jesus na volta dele. Depende de você. Viva o melhor a partir dessa noite. Você que está com o pão, possa comer. Você que está com o suco, segura bem alto assim, ó. Repete assim, ó. Ora vem, Senhor Jesus. Pode tomar. Você tem a liberdade para orar, sentado, ajoelhado no seu lugar. Mas ore a Deus agora. Apresente a Ele a condição que você está agora, levantado dessa mesa. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais uma oportunidade, ó Pai, de ceiar, ó Pai, de sentar à mesa. Obrigado por fazer isso até que o Senhor venha. Não sabemos, ó Pai, se o Senhor vai vir hoje, ou se vai vir daqui a pouco, ou se vai vir amanhã.
Mas o que nós precisamos saber, ó Pai, é que quando o Senhor voltar, o Senhor vai encontrar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. O Senhor vai buscar e vai encontrar uma igreja, ó Pai, que tem buscado a salvação dia após dia. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, a partir dessa noite, a partir dessa ceia, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa nos mudar, possa nos moldar e possa nos direcionar como devemos viver, A partir dessa noite, que possamos ser pessoas diferentes, pessoas verdadeiramente transformadas pelo poder do Espírito Santo. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, nessa noite, enche essa igreja, transforma essa igreja, dá um renovo para essa igreja, para que possamos sair daqui renovados e transbordados pelo poder do Espírito Santo. Que não podamos sair daqui, ó Pai, do jeito que entramos, mas que possamos sair transformados pelo poder do Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração, transforma a nossa alma e transborda nossas vidas. Em nome de Jesus, que a Tua glória, Pai amado, seja transparente nesse lugar, que a Tua glória possa encher esse lugar. Em nome de Jesus. Xurere canta, Espírito Santo de Deus, nos conduz à nova vida, nos conduz, Pai, à nova Canaã. Que o Senhor possa nos ensinar a caminhar na Tua presença, Pai. Que falhos nós somos, nós vamos errar, mas a Tua palavra diz: bom seria se a gente não errasse, mas nós temos um advogado que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai, abençoe a todos, em nome de Jesus, glória seja dada a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, glória seja dada a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Glória seja dadas a Ti, Senhor Deus. Glória seja dadas a Ti, Senhor. Glória seja dadas a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem sentiu a presença do Espírito Santo? Que essa presença não possa ser somente dentro dessa igreja. Que essa presença não possa ser somente numa mesa de ceia. Que essa presença do Espírito Santo possa ser todo dia e continuamente na sua vida. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. Deus abençoe, amados. Amém. E se é aniversário, tem que ter oração. E eu descobri que o pastor Sodré também está fazendo aniversário no dia de hoje. Queria convidar o pastor Rogério e o pastor Sodré aqui para a gente ministrar uma oração sobre a vida deles. E depois vai ser passada a palavra para quem é de direito. Amém? Eu não vou ficar no meio não, o aniversariante tem que ficar junto, né? Amém. Pastor Rogério, quantos anos o pastor Rogério está fazendo, amados? 50. Pastor Sodré, quantos anos? 40. 40? 10 anos cravado. O pastor Rogério está mais novo que o senhor, aparentemente, hein? É unção. É unção? É unção. Amém. Gente, como é bom poder comemorar aniversário, né? Como é bom a gente poder falar assim: rapaz, Deus me deu mais uma oportunidade de viver. E a Bíblia fala assim: olha, ensina-me, Senhor, a contar os nossos dias, para que possamos alcançar um coração grato e sábio. Não é verdade? Que o Senhor possa ensinar esses dois jovens a alcançar um coração mais sábio ainda. Porque nossos pastores, e Deus fala conosco em particular, mas na nave da igreja, Deus fala com eles e Ele derrama sobre a vida de vocês. Agora você imagina se Deus derramar alguma coisa que não for bom sobre a vida deles, o que vai chegar até vocês. Para isso temos que ficar ligeiro e ter cuidado. E sabe como que você faz com esse cuidado? Ficando de pé e estendendo a mão para cá na direção dos nossos pastores. Glória a Deus. Estenda a sua mão para cá.
Diga assim, ó, Senhor Jesus, nessa noite, apresentamos os nossos pastores nas tuas mãos. Abençoa eles, livra eles de todo ataque. Mas se o ataque vier, capacita-os para que possam resistir os dias maus. Porque os dias maus vêm. Há dias, ó Pai, que eu tenho certeza que os nossos pastores estão cansados ao ponto de olhar e suspirar. Mas eu tenho certeza que quando eu ligo, eu tenho certeza que a minha ligação, por mais que seja pedindo oração, pedindo ajuda, pedindo socorro, essa ligação é alimento para eles. Porque para ser pastor é muito gratificante quando a gente recebe ligação das ovelhas. Mas a partir de hoje, pode repetir, igreja, a partir de hoje, eu também vou ligar, não somente para pedir bênção, mas eu vou ligar para abençoar a vida deles. Mas nessa noite, eu peço a bênção do Senhor que vem do alto sobre a vida dos nossos pastores. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Deus abençoe, pastor. É nada. É para chamar a Dani. Parabéns, pastor. Dani. Agora eu passo a passagem, eu passo a palavra para quem é de direita. Paz sejam todos, amém? Amém. Como o Leandro falou quando ele iniciou o culto, gratidão, né? Foi uma correria ontem, foi uma correria hoje, mas gratidão, porque realmente, para fazer a obra de Deus, é isso mesmo, é muito trabalho, é muito esforço. Eu tenho certeza que cada um, né, que contribuiu, que ajudou, que orou, todo mundo foi muito abençoado. Eu falo sempre para o pastor, tem irmãos e amigos que são mais chegados, né? A gente sempre vai ter alguém que a gente gosta mais. E desde quando eu conheci o pastor e a pastora, eu já gostei deles de graça, eu falo, né? Então, a nossa igreja agradece por todo esforço, por toda dedicação, pelas orações, pela chatice. Muitas vezes a gente é chato. Pastora, acorde, pastora, socorro. E é isso aí mesmo. Ele é o nosso pastor. É quem tem nos ajudado, quem tem orado por nós. E a gente ontem ficou, né, Ju, num desespero. O que a gente vai fazer pro pastor? Aí a pastora, não, vamos fazer uma coisa. Aí algumas pessoas... Gente, não deu tempo de eu gravar. A gente juntou a ideia e não deu tempo de falar. Mas o Luiz gravou um vídeo com algumas pessoas, dando alguns depoimentos pro pastor, amém? Pai, amo você. Feliz aniversário. Vai, Corinthians. Parabéns, sogro. Deus abençoe. Parabéns, pastor. Você é meu pastor e nada me faltará. Pastor José Roberto, esse? Não, esse não. Não, mas achei que era. Pastor Solange, pastor Rogério Alves. Deus abençoe. Feliz aniversário para vocês. Vocês são bênção em nossas vidas. Parabéns, pastor Rogério. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, o seu ministério venha prosperar em nome de Jesus. Passando aqui para desejar um feliz aniversário para o nosso pastor querido e amado, pastor Rogério. Deus abençoe a sua vida. Aqui é o Edson, vindo de Mogi das Cruzes, pessoalmente, dar os parabéns para o pastor Rogério. O Rogério está aqui para desejar um aniversário das pessoas que quando nós precisamos saúde e felicidade. Aí, Rogério, feliz aniversário, hein? Nós estamos juntos com você. Estamos juntos, parabéns. Parabéns, abençoe sua vida. Muitos anos. Isso aí, parabéns. Amém. Feliz aniversário, pastor, tudo de bom. Você é um excelente pastor, tem uma dimensão tremenda, curte muito você, nossa amizade é muito verdadeira. Eu louvo a Deus por você nas nossas vidas, Deus abençoe grandemente. Você é o nosso presente, pastor. Parabéns, José.
pastor, parabéns, Deus abençoe. Obrigado pelo cuidado, pela dedicação que o senhor tem com a nossa família. A gente tem um carinho enorme por você. Parabéns, pastor. Deus abençoe. Parabéns, assim, te amo e Deus te guarde. Rogério, eu gosto muito de você, quero muito bem você mesmo. Eu tenho a mulher que está dentro da relação, muitos anos. Eu gosto de ter você no modo de você tratar a família em casa. Você tem seu pedaço bem ruim, mas você tem pedaço, graças a Deus, bem. Mas a sua mulher é uma pessoa muito bem importante na sua vida. Porque você ficou em casa, você era em casa comigo, mas nunca eu vi você com ela. Tudo que você passou, passou junto com ela, você tem amor para ela. Eu quero muito bem você. Parabéns, viu? Parabéns, pastor. Muitas felicidades, muitas bênçãos, muitas alegrias. Parabéns, muita felicidade, muitas vitórias. Parabéns, tio. Que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério. Continue te capacitando para essa grande obra que Ele colocou em suas mãos. Deus abençoe. Tchau. Pastor Rogério, parabéns. Que Deus abençoe. Você continua esse homem de Deus. A gente ama, um amigo especial. Você mora no coração da minha família. A gente te ama muito, viu? Feliz aniversário. Nossa família tem vocês como excelente feliz aniversário. Fala, Rogério, parabéns, muitos anos de vida. Que você continue sempre levando a palavra de Deus aos necessitados. Falei para você em áudio e não aos necessitados também, né? Parabéns, pastor. Muita saúde. Deus te abençoe. Parabéns, pastor. Muita saúde. Paz, pastor, estamos passando aqui para desejar um feliz aniversário. Que Deus abençoe grandemente a vida do senhor e a da família também. Pastor, estamos passando aqui para desejar um feliz aniversário. Que Deus abençoe muito a vida do senhor. Estamos muito gratos pela sua vida, pelo seu pastoreado, pelo seu cuidado e o carinho que você tem sempre com a gente, com a nossa família. Um abraço. Bom dia, pastor Rogério. Estamos aqui para agradecer ao Senhor pela dedicação, pela palavra, pelo empenho e pelo amor aos irmãos que o Senhor tem com a igreja. Um irmão que nos ajuda, um irmão que está preocupado sempre com a igreja, com a vida dos irmãos. Isso é a palavra de Deus pede. O irmão sabe fazer isso muito bem. Estamos aqui para desejar um feliz aniversário. Que Deus abençoe o irmão com muitos anos de vida, prosperidade e que essa data se repita cada dia mais na vida do irmão. Deus abençoe. Parabéns, Rogério. Eu te amo. Eu não consigo. Eu começo a chorar já. Luiz! Ah, Luiz, sem graça. Gente, não era esse! Eu já tô chorando e o Luiz fica fazendo graça. Ai, tô. Nem sou. Eu ia passar todo ponto dele. Primeiro eu tava chorando e agora eu tô rindo. O que você tem a ver? Você que tava me gravando. Eu chorei bastante já, agora eu não consigo falar. Só parabéns, Rogério, te amo, Deus abençoe. Não dá, Luiz, isso eu não consigo. Já. Ai, Jesus. Como é que faz para escrever isso? Não dá. Bom, eles pediram para eu gravar o vídeo, mas já chorei várias vezes, não consigo gravar. Queria dizer que eu te amo, que você é o amor da minha vida. Agradeço a Deus por você estar na minha vida. Dizer que sou extremamente grata a Deus pelo homem de Deus que você se tornou, pela nossa família. Queria dizer meus parabéns, que essa data se repita por muitos e muitos anos, que você seja cada vez mais capacitado, mais fortalecido na presença do Senhor. Obrigado pelo esposo que você é, pelo amigo, pelo pai, pelo companheiro. E dizer que eu te amo e que casaria com você de novo 1000 vezes. Feliz aniversário, Deus te amo, Deus te abençoe grandemente. Eu te amo. Gente, esse vídeo vai dar todo seu. Eu só tenho a agradecer, irmãos. Você é todo e-mail, a todos vocês. Vocês são uma bênção na minha vida. Como eu disse ontem,
gente estava reunido lá, eu falei um pouquinho e eu vou repetir. É muito bom fazer 50 anos, muito bom mesmo, porque por muitas vezes na minha vida eu achei que eu não iria chegar aos 50. E quando a gente era jovem, eu e a pastora, a gente tinha planos, projetos de muitas coisas mesmo, inclusive de ter 5 filhos. E aprove Deus que tivemos o Luiz, uma bênção na minha vida. Hoje tem a Juliana, também uma filha, a minha neta, a Giovana. Mas aí com o passar dos anos, na caminhada com Cristo, e há 1 ano, esse mês completa 1 ano de igreja. Aí Deus falou no meu coração: você não queria 5 filhos? Hoje você tem mais de 5 filhos. E eu louvo a Deus por isso. Você não queria irmãos? Hoje você tem mais irmãos. Hoje você tem pai, você tem avô. Gosto demais, amo a vida do seu Antônio. É um exemplo para mim. 90 anos ali de pé, irmãos, servindo a ceia. Por essa vida, a vida de vocês, agradeço muito a Deus, irmãos. Porque há momentos que a gente está no meio de uma multidão e se sente sozinho. Hoje eu não me sinto mais sozinho. Passei um fim de semana abençoado com vocês. Agradeço muito também a Meire, ao Leandro, a todos que participaram, que estavam juntos. E a irmã falou aqui, tem pessoas assim que vão se chegando. A Dani é uma pessoa que quando eu cheguei assim, irmãos, eu falei: meu Deus, e agora o que eu faço? Uma situação muito difícil, irmãos. E a família da gente foi se chegando e hoje eles moram no meu coração. É uma família que eu amo, que eu gosto. Aí tem o Jussiel que... Sabe por que eu chamei o Jussiel aqui na igreja, irmãos? Só mais um detalhezinho. Chamei ele pra gente fechar essa parede aqui, ó. Tirar essa madeira, que é uma madeira que tinha aqui, e fazer um drywall aqui. Aí alguém me fala assim: esse homem era diácono da Quadrangular. Eu falei: mas meu Deus, ele era diácono da Quadrangular? E por que não está na Quadrangular? Ele veio aqui me dar um orçamento. Nunca mais saiu, irmãos. Está sentado aqui para a glória de Deus. Amém? Deus tem grandes coisas na vida desse homem, dessa família. O pastor Neilton falou há anos atrás, a gente na caminhada, chamando, ele não ia. Hoje está pregando aqui no altar, irmãos. Isso é Deus na vida da gente, mostrando que Ele cuida de nós. Então o Senhor cuida de você. Amém? Então a família que eu sempre preguei assim, dizendo que eu não tinha, hoje Deus me deu. E você faz parte dessa família. Amém? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Amém? Amém? Deus abençoe, irmãos. Amém. Dá uma palavra. Vem cá. Não esquece o dízimo da oferta depois. Marcos. Adivinha o que eu esqueci? A multa. Você não pode sair daqui sem ser multado. Olha. Desculpa a brincadeira, mas é que eu sou assim mesmo, tá? Mas dízimo e oferta se faz necessário, porque é através do seu dízimo, através da sua oferta, que essa porta permanece aberta. Amém? Você que vai ofertar e vai dizimar, tenha certeza no seu coração que você vai estar fazendo segundo o que está escrito na Bíblia. Lucas, esqueci o versículo. Cada um contribua segundo está proposto no coração, não por tristeza, mas por alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar e multiplicar 10 vezes mais na vida de cada um que vai ofertar e dizimar. E mesmo aquele que hoje está em possibilidade de ofertar e dizimar, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Por isso, Pai, faça a Tua obra em nossas vidas, através do dízimo e das ofertas, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vai ter... É para falar do bolo? Eu não sabia se podia falar do bolo, agora eu já falei.